Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook e os nossos irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no canal do Consolador. Então, sintam-se todos acolhidos na nossa casa, nessa casa de Jesus, na Casa do Consolador Prometido. Então, para iniciarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Virtude e cultivo. Toda virtude carece ser cultivada. A semente não germina sem condições adequadas. Espírito algum se ilumina apenas por acender uma vela. Não há crescimento espiritual sem embate incessante. O gênio é resultado de laborioso esforço no tempo. Sem o auxílio do cinzel, o mármore não toma forma. A obtenção de certificado nesta ou naquela virtude requisita do candidato a aprovação nos exames correspondentes. Então, com essa mensagem, eu gostaria de convidar os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, para nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o governador do nosso orbe, a espiritualidade amiga, os nossos mentores da casa e todos que aqui se encontram essa noite, de encarnados e desencarnados. Vamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos, para escutarmos a palavra do Cristo, para nos evangelizarmos e para tocarmos energias, conhecimento. E vamos pedir que esses eflúvios, essas energias, esses fluidos que aqui estamos recebendo, possam se espalhar para todos os nossos irmãos que precisam, que necessitam, que sofrem com as dores físicas e morais. Para os nossos irmãos que sofrem com os conflitos armados que ainda existem no nosso orbe, os irmãos que sofrem com a fome, com as doenças, que essas energias cheguem aos nossos hospitais, às casas de amparo, enfim, que todos nossos irmãos que necessitam possam ser amparados. Pedimos também o amparo necessário para o nosso querido irmão Glênio, responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ele possa nos transmitir aquilo que planejou e com certeza aquilo que é necessário que cada um de nós ouça essa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho de hoje. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Glênio, ele que é trabalhador da Casa Amor e Jesus, né? E vice-presidente da UME. Tudo bem? Então, vai nos falar sobre virtudes, né? Então, obrigado. Contigo, Glênio. Uma boa noite a todos os irmãos. É um prazer imenso retornar a essa casa depois de algum tempo. Já fazia uns 4 anos, mais ou menos, que eu estive aqui. Estava comentando que a Carla era presidente ainda naquela época. E eu depois vi a pandemia. Então, eu trago aqui, primeiramente, um abraço fraterno da Sociedade Espírita Amor a Jesus, lá na frente do cemitério, estrategicamente bem arrumadinha, né? E um abraço fraterno maior ainda da presidência da UME, que nesse momento eu me encontro como vice-presidente. Então, um abraço fraterno dessas duas instituições importantes da nossa trajetória. E esse tema quem escolheu foi o Ney. Eu dei 3 temas para ele escolher e eu disse, não, vamos ver as virtudes. E eu preparei essa peça doutrinária porque eu não sou palestrante, deixar bem claro isso. Eu sou um trabalhador espírita que a gente luta para atender os pedidos que a gente recebe. Porque quem mais estuda, quem mais precisa, somos nós. Quando a gente pega um tema, o que mais precisa somos nós. E o Ney disse, não, virtudes é interessante, estão precisando ouvir. E quando eu escolhi virtudes para fazer, eu fiz porque eu
preparei uma palestra antes, os dons de Cristo. E nos dons de Cristo a gente trabalha muito a questão da virtude. E me chamou a atenção a palavra virtude. E eu fui pesquisar, fui olhar, fui ver a palavra virtude. E eu fiquei impressionado com a grandiosidade dessa palavrinha virtudes. E talvez vocês nem tenham se dado conta da importância que tem essa palavra virtude. Que todos nós temos, uns mais, outros menos, né? Uns trabalham mais a virtude, outros trabalham menos, mas todos nós temos virtude. Então a gente vai dar uma conversadinha sobre virtude. O que é virtude? Uma virtude é um conceito que tem sido discutido, explorado ao longo da história da filosofia. Olha bem por onde começa. Ela é frequentemente associada à moralidade e ao comportamento ético. Mas o significado vai além disso. A palavra virtude deriva do latim virtus, que significa força, coragem ou excelência. Em seu sentido mais amplo, a virtude pode ser estendida como conjunto de qualidades positivas que levam a ações e comportamentos moralmente bons. Então, o primeiro passo da virtude, meus amigos, que não existe virtude para o mal. Todas as virtudes nos levam ao bem. Esse é o primeiro item da virtude. Não existe virtude para o mal, somente para o bem. E quando fala qualidades positivas, quanto mais nós trabalharmos as virtudes, mais nós evoluímos. E mais nos afastamos das más tendências. Essa é a realidade. Então, nós vamos minuciosamente estudar, dar uma estudada, eu com vocês, sobre virtudes. Aristóteles, que é o grande pensador grego, ele já dizia que considerava a virtude como um hábito adquirido através da prática e do exercício. Ele já dizia isso, que a virtude é um hábito adquirido da prática e do exercício. Para ele, a virtude não era apenas qualidade inata, mas algo que poderia ser desenvolvido ao longo da vida. Vamos tomar como exemplo, por exemplo, um exemplo de virtude, depois nós vamos ver vários, a coragem. A coragem é uma virtude. E a coragem, nós precisamos praticá-la e exercê-la. Porque muitas vezes nós temos medo de enfrentar algumas coisas. Muitas vezes nos deparamos com uma situação e nós precisamos ter coragem para enfrentar aquela situação. E muitas vezes nós recuamos. É ou não é? Por várias situações. Por medo, por insegurança. À medida que nós praticarmos, exercitarmos esses medos, nós conseguimos melhorar a nossa coragem. Só um exemplo. Depois nós vamos ver mais. O estoicismo é uma escola filosófica que enfatiza a importância do autocontrole e da aceitação das circunstâncias da vida. Para os estoicos, a virtude está relacionada à sabedoria e à capacidade de viver de acordo com a natureza. Olha que o enfoque já é diferente do Aristóteles. Então, para eles, a virtude se relaciona à sabedoria. Quanto mais saber que tiver, quanto mais que eu conviver com a natureza, com as coisas naturais na nossa vida, melhor nós vamos trabalhar essas virtudes. Esses são os estoicos. Tá? E, por final, a tradição cristã.
que para nós é a mais importante, talvez. A virtude está ligada à graça divina. Por isso que eu disse no começo que quando eu me dei com essa palavra, trabalhando a doutrinária, os dons de Cristo, a resposta veio aqui. Nada é por acaso, né? A virtude está ligada à graça divina e à busca da santidade. Acredita-se que a virtude seja um dom de Deus e que seja necessário cultivá-la através da oração e da prática religiosa. Então, vem, meus amigos, meus irmãos, senhores e senhoras, a prática religiosa e a oração perante a tradição cristã é extremamente importante que a gente pense nisso. Vocês estão vendo a dimensão que é a virtude. E nós vamos ver mais minuciosamente essas questões da virtude. Aí nós temos algumas delas. Não todas. Coragem. O que é coragem? Né? É a capacidade de enfrentarmos o medo e agir de acordo com o que é certo. Nós conseguimos fazer sempre isso? Nós conseguimos enfrentar todas as nossas dificuldades, nossos problemas, nossas dúvidas, nossas angústias, com coragem e sem sentir medo? Quantas vezes nós temos no meio da nossa família, dentro da casa espírita, dentro do trabalho, uma situação que precisa ter coragem para enfrentar. Nós não conseguimos. E não é por covardia. Muitas vezes é insegurança. Muitas vezes nós temos medo de enfrentar. Eu gosto muito de exemplo meu, de todas as minhas dificuldades que eu tenho. Eu tenho um defeito gravíssimo na minha vida e eu luto permanentemente com ele. Eu sou muito olho no olho, eu sou muito transparente e às vezes eu me caio do cavalo com isso. Às vezes eu digo que não devo, na ânsia de falar a verdade. Isso aí é um defeito. Eu considero para mim um defeito. Não é uma virtude. E quantas vezes os senhores não tiveram assim, ter que dizer determinada coisa, determinado assunto, tomar uma atitude com coragem e relutar? Muitas vezes a prudência faz com que a pessoa não diga. Vocês vão ver que cada uma tem uma maneira de ser que vai se interligando. Tá? Justiça. O que é a justiça? É ser justo com os direitos do outro, de acordo com as obrigações que o outro tem. Isso é ser justo. E nós somos permanentemente justos? Nós não cometemos injustiça? Às vezes nós somos injustos com a nossa esposa, com nossos filhos. Ou será que na casa espírita não acontece injustiça? Acontece. Porque nós somos ainda egoístas, nós temos muita dificuldade. Quantas vezes nós fizemos algo e depois nós vamos para casa e quando bota a cabecinha no travesseiro, a gente vê o que fez de errado, o que fez de injusto. É uma virtude. Prudência. Quantas vezes tem que tomar uma decisão e não toma por prudência? Recua. Não diz agora para dizer talvez daqui a 2 dias, daqui a uma semana.
Eu preciso tomar uma atitude. Por prudência, eu não vou fazer hoje. Prudência é a capacidade de tomar decisões sábias, considerando as consequências das nossas ações. Muitas vezes nós precisamos ter prudência, porque uma imprudência pode nos trazer sérias dificuldades no futuro. Também é uma virtude. Né? Generosidade. Fazer o bem para o outro, fazer o bem para a humanidade, para o colega, para o amigo, sem visar interesse. Isso é generosidade. E nós somos generosos permanentemente? Às vezes não. Às vezes nós não conseguimos ser generosos com nossos colegas, com nosso filho, com nossa esposa, com nosso marido. Ah, mas a esposa e o marido às vezes não são generosos? Muitas vezes não. Ou será que a gente se levanta sempre feliz da vida? Será que o casal é permanentemente feliz? Eu considero a felicidade como um resultado do eletrocardiograma. Ele é assim, ó. A gente não fica eternamente feliz, não fica eternamente triste. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de ser generoso. Muitas vezes, a pessoa, num cargo de chefia, num dirigente, ele não consegue ser generoso se ele quiser manter as coisas nos seus devidos lugares. Temperança. Ela eu acho sensacional, temperança. É a capacidade de nós aguentarmos, suportarmos nossos desejos, nossas angústias. É muito importante. Honestidade. Nós somos honestos 100%? Nós conseguimos ser honestos 100%? Eu considero a honestidade uma das virtudes mais lindas que pode ter. E muitas vezes nós brigamos para ser honesto. Há pouco tempo atrás eu estava com um carro e eu levei no meu mecânico, isso faz 7 meses atrás. Olha, esse meu carro está pulando na caixa assim, assim, assim. Aí o mecânico examinou a caixa, olhou a caixa, certo, vai ter que vender o carro logo para não te incomodar, senão vai aqui. Não é isso que eu quero. Eu quero saber, dá para arrumar? Dá, mas tu vai gastar 2.000 na caixa e vai vender? Rapaz, como é que eu vou vender um carro que o defeito está ali para acontecer daqui uma semana? Isso é desonestidade, cara. Ah, mas o pessoal não faz isso, mas eu não me animo a vender o carro para ti. E se eu boto o carro a vender e vem um amigo e me comprou o carro? E daqui uma semana o carro vai arrebentar. Isso é uma luta de honestidade que tu trava. Pense bem. Será que se eu vender um carro, mas vou botar para vender, se o cara levar e não examinar, o problema é dele. Mas eu sei que o carro está com defeito. Eu sei que se eu vender, o carro vai quebrar. Então, gente, a gente luta permanentemente para ser honesto. Pense comigo, vê se não é uma realidade. Né? Paciência. Eu fiz uma palestra logo depois da pandemia. Foi a primeira que eu fiz da pandemia. E eu não sabia o que fazer e eu fiz uma palestra que nossa evolução pós-pandemia. E eu questionei, no dia que eu fiz a palestra, o pessoal, nós evoluímos durante a pandemia? Não, evoluímos sim. E uma das evoluções que nós tivemos foi paciência. Porque, de uma hora para outra, nós somos obrigados a ficar em casa. O marido, a mulher, os filhos, a sogra, o sogro, a sobrinha, e por aí foi. Haja paciência para aguentar a mulher 24 horas, né? Ou aguentar o marido 24 horas, né? Hein? Ou é fácil? Não é fácil, não. Aguentar a sogra 24 horas durante 20 dias, um mês, é fácil? Não.
João de Angeles diz isso, que a paciência é uma das coisas mais belas que tem. E Chico Xavier diz que a maior paciência que nós precisamos ter, exercitar, é conviver com nossas famílias. Porque não foi à toa que a minha mulher está comigo, meu filho está comigo. E nós precisamos exercitar essa paciência. Essa é a paciência mais difícil que tem. É com os nossos familiares. A minha mulher diz, quando eu perco a paciência em casa, na casa espírita tu tem paciência, lá no CBB tu tem, aqui tu não tem. E é verdade. Eu fico quieto, ela tem razão. Porque aqui na casa espírita a gente tem um jeitinho para tratar o irmão, aquele negócio todo, não explode, tenta manter a paciência. Nós temos uma casa espírita, nós somos paciencioso. Bom, pelo menos na minha, não sei de vocês. Mas é uma luta a gente ter paciência. É ou não é? Humildade. Todo mundo é humilde aqui, né? A humildade é algo fantástico. Que bom que todos nós vestíssemos a camisa da humildade permanentemente. É uma coisa fantástica a humildade. É um exercício de humildade. Principalmente quando a gente erra. Quando a gente está certo, é uma beleza, mas quando a gente erra, e a humildade dizer, gente, me desculpe, me perdoa porque eu errei. Amor. Nunca se falou tanto em amor como ultimamente, gente. Com a pandemia, então, eu nunca vi tanto amor no nosso Brasil com a pandemia. Pessoas que pensaram de qualquer maneira em ajudar o próximo. Gente fazendo sopa para distribuir para o desabrigado. Gente de máscara indo para a rua para ajudar os outros. Isso é amor. Não é um amor aquele do marido e mulher, é um amor humano para humano. Ser humano para ser humano. Ser humano para um desconhecido. Isso é amor. E a última, gratidão. Dessas aqui, mas tem muito mais. Coisa linda, nós somos gratos na vida por estarmos aqui. A gratidão de estarmos vivos, de poder sentar e conversar sobre os ensinamentos do Mestre. Gratidão por nós podermos estar aqui. Gratidão por nós ter passado por uma pandemia que nunca ninguém imaginava passar. É ou não é? Então, gente, essas são algumas das virtudes que nós vamos conversar. E qual é a importância da virtude? Desempenha um papel fundamental na vida humana. Ela nos ajuda a viver de acordo com os valores e princípios e a tomar decisões éticas em nossas interações com os outros. Além disso, a virtude também contribui para o nosso bem-estar e felicidade, pois nos permite cultivar relacionamentos saudáveis e construir uma reputação positiva. Esta é a importância de nós trabalharmos a virtude. Principalmente relacionamentos saudáveis. Entre pessoas virtuosas, o relacionamento é mais fácil, nós vamos ver. Tá? Na questão 893 do Livro dos Espíritos, qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. O que eu falei da minha honestidade? Quando tu resiste à tentação de ser desonesto, nós estamos caminhando para o caminho do bem. Sempre. Então, toda vez que nós partimos e nós evoluímos,
nós melhoramos numa virtude, nós estamos nos afastando das más tendências, nós estamos em evolução. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Fora da caridade não existe salvação. É o nosso lema, né? Então, o interesse pessoal nosso para o bem do próximo é a coisa mais linda que pode acontecer. Eu te ofereço uma carona. Aí, quando chega no fim da carona, o indivíduo nem te agradece. Aí tu sai indignado, porque nem me agradeceu. Mas eu não dei carona pedindo agradecimento. O muito obrigado é uma delicadeza. Terminou o passe, saiu do passe, muito obrigado pelo passe. Não, é nossa obrigação. Nós tivemos no CVV lá, você sabe, eu sou voluntário do CVV há mais de 10 anos. Nós tivemos uma discussão lá, num grupo de estudo, por causa do muito obrigado. Terminou a ligação, às vezes nem agradece, mas nós não precisamos agradecer. Nós estamos cumprindo a nossa obrigação. Então, a gente faz as coisas, a gente trata, quando chega alguém na casa em busca de socorro espiritual, nós estamos tratando como espíritas, como cristãos. Nós não estamos acolhendo e tratando-o por agradecimento. O atendimento fraterno, quando a gente recebe na nossa casa alguém para atendimento fraterno, e ele fica curado com os passes especiais, com tratamento mediúnico, e não volta na casa, e vai embora e não volta mais, o fulano aqui se tratou, nunca mais voltou. Nós não trabalhamos para ele ficar na casa, nós trabalhamos porque é nossa obrigação. Não é pelo muito obrigado. Nós não temos direito a pedir nada em troca para quem vem na casa em busca de socorro espiritual. Certo? Concordam comigo? Então, esses são os detalhes da que a gente trabalha, sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. Né? E como desenvolver a virtude? O desenvolvimento da virtude requer esforço e prática contínua. Autoconhecimento. É importante conhecer nossas forças e fraquezas para que possamos trabalhar em áreas específicas de melhoria. Apareceu um branco no meio ali. É importante conhecer nossas próprias forças e fraquezas para que possamos trabalhar em áreas específicas de melhoria. Nós precisamos saber qual é a nossa dificuldade e qual é a nossa fraqueza. Se eu não tenho paciência, eu preciso trabalhar a paciência. E como é que eu trabalho a paciência? Forçando a ter paciência. Estou quase perdendo a paciência com essa pessoa. No serviço. Quantas vezes no serviço nós temos um colega de trabalho que para nós é uma dificuldade horrível conviver com ele o dia inteiro? Quem nunca teve uma dificuldade dessa? Eu já tive. Todos nós temos. Colega de aula. Dentro da casa espírita. A gente não tem? Está todo mundo se dá mil maravilhas. Não, às vezes nós temos dificuldade, nós somos os mais necessitados, os mais endividados. Então, se eu não tenho paciência, pelo autoconhecimento, eu começo a melhorar, a exercitar a minha dificuldade. Se eu tenho medo na coragem, trabalho o medo. E aí, por fora, todas aquelas que nós vimos. Reflexão. Preservar um tempo para refletir sobre as nossas ações e comportamentos nos ajuda a identificar áreas em que podemos ser mais virtuosos. Então, entre todas as virtudes que nós temos,
que todos nós temos, são várias, alguma nós podemos melhorar. Nós podemos evoluir. E só nós podemos evoluir se nós exercitar essa paciência, exercitar essa coragem, exercitar a reflexão, exercitar a honestidade, o amor. A partir de hoje, eu vou ser mais grato por tudo que eu tenho. Você sabe, gente, que a gratidão é uma coisa interessante. A gente tem o hábito de reclamar do que a gente tem. Todos nós. Isso é sem exceção. É muito difícil. Vai e volta, daqui a pouco tu está reclamando. Está faltando isso, está faltando aquilo. A gente, se olhar para o lado, gente, tem gente pior. Situação muito mais difícil. Muito mais difícil. E aí, o que é isso? Falta de gratidão por tudo que nós temos. Por tudo que nós possuímos. É uma virtude que, às vezes, precisamos exercitar. Né? Exercício, assim como qualquer habilidade ou virtude, requer prática, praticar. Devemos nos esforçar para agir de acordo com nossos valores e princípios em todas as situações. Todos nós temos valores e princípios que a gente segue, cada um de um jeito. Tem pessoas que gostam de ser assim, rígidas. Eu, por exemplo, eu tenho uma rigidez no horário. Se eu tenho que estar às 8 lá, eu chego às 7h30. É o horrível da vida de caserna, de quartel. Né? Se eu marcar contigo às 10, antes das 10 eu estou lá. E aí eu preciso exercitar paciência se a pessoa que eu marquei não chega às 10. Aí eu me incomodo. A outra pessoa não tem a rigidez que eu tenho com a hora. E a gente precisa trabalhar isso, porque nem todas as pessoas são assim. E muitas vezes a pessoa não chegou por um imprevisto. Mas eu não estou pensando em imprevisto, estou pensando, o cara marcou às 10, não vem às 10. Mas ele não veio, de repente, porque foi o pneu do carro, aconteceu um imprevisto. Está faltando o quê? Está faltando perseverança, está faltando paciência para mim saber por que ele não veio. Então, a minha virtude de rigidez na hora tem outras virtudes que eu estou deixando a desejar por causa da rigidez do horário. Tá? Modelagem. Buscar exemplos da virtude em outras pessoas pode nos inspirar e nos ajudar a desenvolver as nossas próprias virtudes. Isso não é inveja. Não é inveja. Ele tem uma paciência infinita. Eu admiro ele pela paciência dele. Ele tem uma honestidade fantástica e eu admiro. Então, eu posso usar ele como modelo. Isso não é inveja, isso é modelagem. Comunidade. Isso aqui é importante. Cercar-se de pessoas virtuosas e participar de comunidades que valorizam a virtude pode nos ajudar a fortalecer nossas próprias virtudes. Então, aqui na Casa Espírita, são pessoas virtuosas. Todos são perfeitos? Não. Não. Mas todos tentam ser o mais virtuoso possível. E aí a gente vive melhor. Tá? Uma orientação espírita tem egoísmo e orgulho. É uma das maiores chagas que a humanidade tem. Então, se nós tirarmos o egoísmo e tirarmos o orgulho, e nós tivermos um pouco mais de humildade, um pouco mais de caridade, nós conseguimos chegar a uma eterna felicidade. Aí vocês vão me dizer assim, não, agora é um pouquinho. A felicidade não é desse mundo. No Livro dos Espíritos diz que nós podemos, através de cuidado com nossos defeitos, com nossas males, ser mais felizes. Nós temos esse direito. Então, se nós tirarmos o egoísmo do nosso coração, tirar o orgulho, termos mais humildade
mais caridade, junto com outras virtudes, nós podemos chegar a uma eterna felicidade. Ah, mas vou ser feliz permanentemente? Não. Nós vamos ter pico de tristeza, picos de uma coisa nunca não bem resolvida. Mas nós somos mais felizes se nós tirarmos algumas coisas. Todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto que pertençam. Pode ser umbanda, pode ser evangélico, pode ser catolicismo, pode ser espírita, qualquer religião. Qualquer religião que pratica uma caridade são discípulos de Jesus. Todos. Independente de crença, independente de religião. Espíritos mais esclarecidos em bondade e conhecimento renascem no panorama terrestre e impulsionam o desenvolvimento da sociedade humana. O espírito, quanto mais evoluído, quanto mais ele crescer, ele impulsiona o desenvolvimento da sociedade. E nós temos vários exemplos no Brasil. Alírio, né? Nosso amigo Chico, que foi embora, Divaldo, olha o Divaldo, olha que beleza que ele... Eu assisti uma palestra dele agora em outubro, em Porto Alegre, no Congresso, quase 100 anos de cadeira de roda. Falou 1h50 sem tomar um gole d'água. Sabe o que é isso, gente? Esse homem, onde ele passa, ele levanta aquela energia absurda. O que é? São pessoas esclarecidas, de bondade e conhecimento. Eles renascem no panorama do mundo. Mas nós temos dois obstáculos que dificultam o desenvolvimento da virtude, que é o interesse pessoal e o apego a coisas materiais. Interesse pessoal. O homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam em progresso, não suportam sempre certas provas e basta, às vezes, tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo à descoberta. Pode ser uma pessoa maravilhosa, um homem fantástico, mas se ele entrar no interesse pessoal acima de outras coisas, ele perde totalmente o valor. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a Terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. Questão 895. Então, o indivíduo, quando ele trabalha completamente desinteressado pessoalmente perante o livro dos Espíritos, perante a doutrina, ele é considerado um fenômeno. É interessante, mas é uma realidade. O apego a coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo, menos compreende a destinação. A gente sabe que não vai levar nada. Eu sempre estava conversando com um amigo aqui antes de começar. Nós estávamos falando. A gente sabe que nada disso é meu. Nada. As pessoas dizem a minha mulher, meu marido. Não é minha mulher, não é meu marido, nenhum é teu. Ah, porque o meu filho não é teu. É emprestado. Porque a minha casa é melhor que a tua, minha casa é melhor. Não é tua. O meu carro, não é teu. Nada é nosso, gente. Se bem material, nada nós vamos levar, mas a gente não sabe disso. A gente não, sabe, a gente sabe, mas a gente não aceita. É ou não é? A gente tem dificuldade de aceitar isso aí. E é uma realidade. Ah, mas eu também sou assim, gente. Eu também sou assim. Então, gente, vamos botar nossa mente, vamos exercitar essa virtude. E nada é nosso. Nada é nosso.
Nós só vamos levar o que nós tivermos aqui dentro do coração. Essa é a realidade. A virtude é como a luz que, iluminando, resolve de vez todos os obstáculos e tropeços, franqueando-nos o caminho. O hábito da virtude é fruto de uma profiada conquista. Possuí-la é suave e doce. Praticá-la é fonte perene de infinitos prazeres. Quanto mais nós exercitamos as virtudes, gente, melhor nós vamos viver. Que as pessoas vão nos olhar com outros olhos. Nós vamos ser aceitos na coletividade com muito mais prazer, com muito mais amor. A virtude nos diz: eis-me aqui, recebei-me, dai-me guarida em vosso coração. Mas lembrai-vos de que, entre mim e o vício, existe absoluta incompatibilidade. Então, entre a virtude e o vício, eles não se encontram, eles se separam. A verdadeira religião é a virtude. Fora da virtude não há salvação. É pela virtude que as almas se irmanam, entristecendo entre os ciliames indissolúveis. Olha que interessante. Os homens de virtude entendem-se num momento. Duas pessoas honestas se entendem rapidinho. Duas pessoas com generosidade se entendem fração de segundo. Duas pessoas com gratidão se resolvem num segundo. Ao passo que séculos não são suficientes para firmar acordo entre aqueles que vivem divorciados. Então, desonesto e honesto não vão conseguir conviver. Uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento com o vizinho, muitas vezes nós temos. Por quê? Porque nós somos de um jeito e o vizinho é do outro. Nós pensamos de uma maneira X e o vizinho pensa de maneira Y. Não fecha. Por que os casais muitas vezes se separam? Porque não fecham. Porque não têm a mesma virtude. Suas virtudes são diferentes. Nós e nossos filhos, quantas dificuldades nós temos com nossos filhos? Será que meus filhos todos são perfeitos, virtuosos? Não. E nós precisamos trabalhar. Chico Xavier, ele disse: não percamos a fé no futuro, e nem em dias melhores. Mesmo diante dos problemas e das adversidades mais difíceis, creamos e trabalhamos duro, porque tudo passa. Lembra? E tudo que há na terra se renova. Mas o que vem dos céus permanece. E assim, tudo o que há de virtuoso em ti será eterno e atravessará a humanidade, a eternidade. Então, se tu é virtuoso, meu irmão, tu não vai perder nunca, tu vai evoluir, só vai ganhar, só vai aperfeiçoar. E eu deixei aqui, para nós encerrarmos, essa foto do Chico Xavier, que, para mim, é um dos maiores virtuosos que na história espírita a gente conhece. Vocês entenderam a nossa conversa? Nós podemos melhorar muita coisa em nossa vida, sermos um pouquinho mais virtuosos. Eu não estou dizendo que vocês não são, muito pelo contrário. Todos nós temos virtude, mas alguma coisinha a gente pode melhorar. Um abraço fraterno em cada um de vocês, um beijo no coração de vocês, que nosso Mestre abençoe a todos com saúde e com paz. O resto a gente vai atrás. Eu sempre digo, nós temos saúde, o resto a gente resolve. Precisamos ter saúde e paz. Um abraço. Muito obrigado, Glênio. Gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui essa noite. A casa cheia é sempre bom
ver tantas pessoas aqui, rostos queridos, outros ainda novos. Então, ao vivo pelo Facebook, que mandaram mensagens aqui, conversaram conosco, mandaram felicitações, agradecimentos. Então, muito obrigado a todos. Obrigado a todos também que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador Prometido, quando o nosso querido irmão Ney faz os ajustes necessários e coloca no nosso canal para que a gente possa assistir a qualquer momento. Então, muito obrigado a todos. Glênio, leve um abraço fraterno lá para o Amor e Jesus, para a UME, né? Esse trabalho importante que vocês fazem de integração das casas. Então, leve um abraço fraterno. E que todos nós possamos levar essa mensagem que a gente recebeu hoje, essa mensagem consoladora, de que nos aprimorando nossas virtudes, nós podemos viver melhor, podemos nos aproximar de Jesus, que devemos nos conhecer melhor, que possamos todos os dias criar o hábito, como falou nosso querido irmão Glênio, de pararmos, refletirmos aquilo que estamos fazendo, aquilo que não estamos fazendo. Nos conhecendo, vamos vendo, como ele falou, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, e que possamos usar isso para aumentar a nossa paciência, o nosso amor, a nossa caridade. Como o Glênio falou, por exemplo, a minha paciência é muito boa aqui, mas no trabalho e em casa não é a mesma coisa. Então, assim como isso acontece comigo, que eu possa refletir sobre isso e possa aumentar essa virtude. E que cada um de vocês reflitam nos seus pontos fortes e fracos e que possamos cada vez mais caminhar para Jesus. Então, para terminarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de te pedir para te fazer a oração final, se não te importar. Sim. Convido os irmãos a sentar-se confortavelmente, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todos os mentores espirituais dessa abençoada casa. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estarmos todos vivos, com saúde, recebendo essa luz, porque toda vez que se entra numa casa espírita, estamos recebendo atendimento espiritual. Agradecemos pela vida, pela nossa família, pela nossa saúde, pela paz, pela bondade, pela gratidão. E agradecido por tudo isso, pedimos aos nossos mentores que derrame muita saúde e muita paz a todos os nossos familiares que estão em suas residências. Muita paz, muito amor a todos os nossos companheiros de trabalho, companheiros de jornada, casa espírita, trabalho, vizinho, amigos e irmãos. E assim possamos ter uma vida mais saudável, mais amorosa e mais fraterna. E assim demos por encerrado, nessa casa abençoada, essa primeira parte de trabalho. Que assim seja. Assim seja.